Olá, internautas. Meu nome é Augusto Echeverria. Vamos para o segundo dia de correção do vestibular da segunda fase da FUVEST 2012. Vamos para as questões de Química. Questão de número 8. Uma questão que nos traz um rótulo de um frasco contendo uma substância X, com as seguintes informações: a propriedade versus a descrição ou o valor. A cor, substância incolor. Inflamabilidade, substância não inflamável. Ponto de fusão, menos 23 graus Celsius. Odor, adocicado. Ponto de ebulição, 77 graus Celsius. Densidade a 25 graus Celsius, 1,59 gramas por centímetro cúbico. E a solubilidade em água, baixa, 0,1 grama a cada 100 gramas de água. Vejam o que ele pedem. Considerando as informações representadas no rótulo, qual é o estado físico da substância contida no frasco a 1 atm e 25 graus Celsius? Justifique. Item B. Em um recipiente foram adicionados a 25 graus Celsius 56 gramas da substância X e 200 gramas de água. Determine a massa da substância X que não dissolveu em água. Mostre os cálculos. Item C. Complete o esquema da página de resposta, representando a aparência visual da mistura formada pela substância X e água, quando decorrido certo tempo, não for mais observada uma mudança visual, e justifique. Para isso foi dada a densidade da água a 25 graus Celsius, igual a 1 grama por centímetro cúbico. Vejamos a resolução. Primeiramente no item A. O cálculo do estado físico da substância X pode ser feito através daquela tabelinha. Lembra? Sólido, temperatura de fusão, líquido, temperatura de ebulição e gás. Vejam, o líquido encontra-se a 25 graus Celsius, uma vez que o valor 25 está entre o menos 23 e os 77 graus Celsius. Portanto, a substância X realmente é um líquido. Item B. 0,1 grama da substância X está para 100 gramas de água. Ora, para 200 gramas de água, quanto teremos da substância X? 0,2 gramas de X dissolvidos. Então, essa massa subtraída da massa inicial, que eram 56 gramas, encontraremos 55,8 gramas de massa de X que não dissolveu em água. Esse é o cálculo pedido por eles. Já no item C, vejam a figura ilustrada. A substância X apresenta apenas essa pequena quantidade que você vê nesse primeiro copo. A substância água apresenta essa outra quantidade no segundo copo. Logo, ao misturarmos as duas, encontramos duas fases, é claro. Uma fase 1 contendo água mais aquela pequena porção de 0,2 gramas de X líquido dissolvido, que representaria então esse volume maior, essa parte maior, e logo abaixo, com uma maior densidade, já que confere ao X uma densidade de 1,59 contra 1 da água, aparece então aquela pequena parcela de X embaixo, no caso precipitado. Vejam como que a gente poderia ilustrar essa resposta da forma de cálculo. Dê uma olhadinha comigo. A justificativa pode ser feita assim. Na fase 1, o volume de água encontrado através de sua densidade é de 200 centímetros cúbicos de água. Mas também encontramos, para os 0,2 gramas de X, um volume de 0,13 centímetros cúbicos de X. Portanto, a soma desses dois volumes vai nos dar o volume V1, aqui chamado de V1, que corresponde à fase 1. Os 200,13 centímetros cúbicos. Já o volume da fase 2, como a densidade de X é de 1,59 gramas para 1 centímetro cúbico, 55,8 gramas de X que não dissolveram corresponderão então ao volume de 35,1 centímetros cúbicos de X. Claro que a fase 2 está abaixo da fase 1, por esta apresentar então maior densidade. Mas vejam que realmente os volumes ilustram melhor esta relação de praticamente 1:6 entre a fase 1 e a fase 2. Vamos lá? Questão de número 10.
A um recipiente contendo solução aquosa de ácido sulfúrico, foi adicionada uma massa M de carbonato de sódio. Imediatamente após a adição desse sal, foi adaptado à boca do recipiente um cilindro de raio R, no interior do qual um êmbolo de massa desprezível pode se deslocar sem atrito. Após algum tempo, o carbonato de sódio foi totalmente consumido e o gás liberado moveu o êmbolo para cima. Nessa transformação, o ácido sulfúrico era o reagente em excesso. Bem, vejam que ele citou que o ácido sulfúrico era o reagente em excesso, o que caracteriza que o sal, obviamente, tem que ser o reagente limitante, certo? Veja o esqueminha apresentado pela FUVEST. O início do experimento, à sua esquerda, e o final do experimento, à sua direita, já com o êmbolo deslocado e com o volume contido de gás carbônico ali dentro, certo? Muito bom. Escreva a equação química balanceada que representa a transformação que ocorreu dentro do recipiente. Vamos ao item A. Vejam a forma de resolução. Reparem que a gente coloca aqui o H2CO4, seu estado aquoso, o Na2CO3 sólido, reagindo com o mesmo e formando os seguintes produtos: o sulfato de sódio aquoso, a água e o gás carbônico, né, que realmente irá deslocar o êmbolo nessa questão. Então aí está a resposta da equação química que representa esta reação, já com os seus devidos estados, com as suas devidas condições físicas. Voltamos então agora para o item B. O experimento descrito foi repetido utilizando-se carbonato de potássio em lugar de carbonato de sódio. A massa de carbonato de potássio utilizada nesse segundo experimento também foi M. A altura atingida pelo êmbolo foi a mesma nos dois experimentos? Explique. Considere desprezível a variação de temperatura no sistema. Muito bem, vamos dar uma olhadinha na resolução de B. Venham comigo. Não, pois o carbonato de sódio e o carbonato de potássio, deem uma olhadinha, carbonato de sódio e carbonato de potássio são sais diferentes, certo? Possuem massas molares diferentes. Aqui está o segredo dessa questão, desse item, melhor dizendo. Logo, sendo M a massa da amostra para os dois sais, teremos números de mols diferentes. Reparem, o que nós temos aqui? Para o carbonato de sódio, MM. Para o carbonato de potássio, apenas M. Então, são massas molares diferentes. Portanto, teremos números de mols diferentes. Então, reparem nessa finalização. Massas molares diferentes, números de mols diferentes. Com isso, como a estequiometria entre os reagentes e o CO2 é de 1 para 1, encontraremos número de mols de CO2 diferentes, ou seja, volumes de CO2 diferentes. Agora, atentem para a estequiometria. Vejam, para cada 1 mol do sal, temos 1 mol do gás carbônico, certo? Muito bom. N mols do sal, teremos também N mols do gás carbônico. Já na outra relação estequiométrica, vejam, para 1 mol do sal, teremos 1 mol de gás carbônico. Agora, vou chamar de N', certo? Eminho sobre mão, teremos também N', eminho sobre mão. Observação, como as massas molares são diferentes, os números de mols são diferentes e os volumes de CO2 também serão diferentes, concluindo que as alturas atingidas pelo êmbolo também são diferentes. Ok. Vamos para o item C. Vejam, escreva a expressão matemática que relaciona a altura x atingida pelo êmbolo com a massa m de carbonato de sódio. Só que para isso ele utilizou das seguintes considerações: a solubilidade do gás, a pressão do gás, o número de mols, o R, que é a constante universal, e a temperatura do gás em Kelvin.
Uma abreviatura que ele usou, que nós já tínhamos utilizado, é o MM para representar a massa molar, certo? Muito bem. Vejamos a resolução. Aqui. O volume do CO2, compreendido dentro da equação de estado PV-nRT, será igual ao número de mols de CO2 vezes a constante R, a temperatura em Kelvin T, sobre a pressão P em atmosfera. Ótimo. Sendo N o número de mols, onde Eminho sobre Emão correspondendo à massa molar, não é isso? Do carbonato de sódio, nós temos então que o volume de CO2 será igual a Eminho RT sobre massa molar, Emão, P. Ora, temos ali um cilindro. Como é um cilindro, o volume do CO2 dentro do cilindro corresponde a πr² vezes x, onde x, lembre-se, é a altura em que ele se refere. Substituindo, nós passamos a ter πr² igual a mRT sobre a massa molar multiplicado pela pressão, onde, isolando-se o x em função de m, como foi pedido pela FUVEST, nós temos x igual a m multiplicando RT sobre massa molar vezes P, pressão, vezes π, vezes R ao quadrado. Está aí a expressão esperada por eles, correto? Muito bem. Bem, turma, tivemos aí uma prova muito bem aplicada, onde caíram assuntos como química geral, como estequiometria, solubilidade, estados físicos, gases. Achei que foi uma prova para um segundo dia e com apenas 2 questões muito bem pensada e muito bem elaborada. Apenas uma ressalva com relação àquela figura da substância X, onde eu não tenho a certeza absoluta se era para realmente fazer aquela representação na proporção que eles observaram, né? De qualquer maneira, nós fizemos a resolução com o volume, como vocês puderam observar. Tá? Boa sorte a todos e até a próxima.